tem um perfil retardado do bolsonarismo, né, que veio a público dizer que é o seguinte, que o Felipe Neto... Esse eu não sei, tá? Que o Felipe Neto recebeu dinheiro da USAID, que é uma espécie de um departamento interno no Estado americano, como se fosse uma autarquia que eles têm ali, que distribuía dinheiro para projetos humanitários ao redor do mundo, e assim, os projetos eram cada vez mais patéticos. E aí estão dizendo que o Felipe Neto recebeu dinheiro para atacar o Bolsonaro. Aí, né, a turma lá do Bolsonaro falou, não, mas não foi só o Felipe Neto, aparentemente o MBL, com o seu amigo, sempre amigo nosso aliado, Nando Moura, Danilo Gentili, etc., todos receberam dinheiro da USAID, tá, pra fazer isso. E aí eu até, compartilhei, falei, nessa live eu vou esclarecer tudo, se a gente recebeu ou não o dinheiro da USAID, tá? Porque um perfil Agente do Caos, que é um perfil bolsonarista retardado, perfil feito por pessoas limítrofes com problemas cognitivos, ele mandou, o MBL recebeu o dinheiro da USAID, Renan? Por que vocês não tocam no assunto? Vocês receberam o dinheiro do Estado americano para atacar Bolsonaro? Cara, eu adoraria ter recebido dinheiro do governo americano para atacar o Bolsonaro. Na verdade, eu gostaria de pleitear o dinheiro, porque eu ataco o Bolsonaro de graça. Tá? Atacar o Bolsonaro é um dever, assim, de qualquer cidadão de bem. Se você... A gente perde dinheiro atacando o Bolsonaro. A gente perde dinheiro, né? O agente do caos, essa galera bolsonarista que é retardada, a gente precisa sempre entender, um militante bolsonarista é, antes de tudo, um retardado. É retardado. Não dá pra você ser inteligente e ser militante bolsonarista. A não ser que você esteja tomando dinheiro dos caras. Que aí tem, aí são, em geral, os mandatários, né? O cara que é mandatário do Bolsonaro, o cara é malandro, o cara sabe que tá engabelando esse bando de otário aí, né? Agora, se você é um militante honesto, você é retardado. Existe aquela coisa, tá? Você pode ser... Existem 3 qualidades: ser honesto, ser inteligente e ser bolsonarista. Você pode ser inteligente e bolsonarista, mas você não é honesto. Você pode ser honesto e bolsonarista, mas você não é inteligente. E você pode ser honesto e inteligente, mas você não é bolsonarista, tá? Essa trinca também serve pro APT, entendeu? Então, esse perfil burro, então ele acha assim que, né, esses caras, pra enfrentar nosso presidente, eles receberam grana, né? O Departamento de Estado ali pegou, a USAID ajudou eles, aí por isso eles atacaram o Bolsonaro. Cara, você não precisa ir muito longe, a gente já atacava o Bolsonaro antes das eleições. E o Bolsonaro já nos atacava bem antes também, tá? A coisa é recíproca, entendeu? Então não é assim que funciona. Mas uma dica, tá? Já vai vir a público todos os números da USAID. Aí você vai poder descobrir realmente se a gente recebeu ou não o dinheiro deles. Aí vocês vão poder checar ali, né? Tem toda... Né? E outra coisa, precisamos lembrar vocês, nossas contas já vieram a público levantadas por um promotor bolsonarista no ano de 2020. Então, se ele tivesse encontrado isso, com certeza ele teria tornado público, né? Olha só! Mas gozado, ele não fez isso. Talvez não tenha, né? Eu não vou ficar fazendo muita polêmica sobre isso, porque naturalmente isso é aquele tipo de coisa, sei lá, que o Kim Paim vai levantar, porque ele vive dessas bobeiras, mas é preocupante. O quê? É que ele não falou da gente ainda, mas... Não, ele só tá falando isso. Mas ele falou... Cadê? Aqui, ó. Calado sobre a USAID, calado sobre o NED. Deltan sabe que a queda do Deep State revela quem são seus amigos da Transparência Internacional. Deltan tomou um golpe de Trump. Aí... Assim, eu fico feliz que ele tá batendo no Deltan, porque o Deltan merece, né? Eu ia falar que ele era um animal, um canídeo do sexo feminino, mas não, né? Assim, vamos só comentar aqui. O Deltan é um malandro que quer ficar levando botas de Bolsonaro. O Deltan não vale nada, eu já falei pra vocês. O Deltan Dallagnol não vale a água que bebe. Esse sujeito é um sujeito vil, um oportunista descarado, tá? Merece todas as porradas que tocam diariamente do Kim Paim. E assim, nesse sentido, assim, se for pra escolher, tá caindo de um penhasco Kim Paim e Deltan Dallagnol, quem você salva? Quem você salva? Kim Paim e Deltan? Você tem que salvar um. Eu tenho que salvar algum deles? Você tem que salvar um. O Kim Paim. Que tranquilamente eu salvava o Kim Paim e faria um churrasco pra ele. Deltan Dallagnol, sujeito vil.
Viu? Larga ele, deixa que esse cara não vale nada, esse cara não presta, é um oportunista. Que é aquela estratégia do Partido Novo que o Kim Paim e companhia estão soltando e estão muito corretos em fazer, que é o seguinte, o Partido Novo quer levar os votos do bolsonarismo, né? E aí eles dão umas atacadinhas quando eles podem, eles discordam ali. Quer dizer, você é bolsonarista de ocasião, né? Não discorda do Bolsonaro nos maiores erros do Bolsonaro, mas quando eles podem fazer demonstração pública de virtude, aí, né? Muito conveniente, né? Eu não jogo esse jogo não, nós não jogamos esse jogo não. Nós temos a nossa posição e vamos tocar o nosso caminho. E os bolsonaristas tocam deles. Esses aí são os malandros. E eu vou falar pra você, Riso. Quando vier um momento que nós estivermos sendo polo de poder, esses caras, esses Deltan, vêm tudo atrás. Lógico. E a gente vai varrer. Sai, show daqui. Some daqui, sai daqui. Isso aí vale nada. Deltan Dallagnol é um rato. Tá? Eu só queria passar um áudio sobre procurar nossas contas, que é esse áudio. Eu perdi o áudio aqui, esse áudio aqui, ó. O foda é achar que... Pois é. Exatamente. Tá? Então, fica sempre essas conversinhas, mas são umas conversinhas meio mole, né? Então, né? Esse assunto, galera, a gente precisa colocar aqui, né? Tirando a piada aí e tal, blá 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 blá. Esse assunto é um assunto dos mais importantes, porque de fato, este primeiro mês de governo Trump vem sendo surpreendentemente bom. A gente já sabia que ele teria uma natureza enquanto governo muito diferente do governo anterior. A primeira administração Trump tem uma série de problemas. Primeiro é o fato assim, que ele ganhou fazendo meme, ele ganhou usando muito bem as redes sociais, mas ele não tinha exatamente um plano, ele tinha uma série de memes. Nesse governo não. As falhas do governo Trump 1, elas foram alvo de, vamos dizer, reflexões por parte de uma série de figuras. Eu cito aqui novamente Peter Thiel, mas a gente pode falar toda a galera, não, uma parte da galera do Dark Enlightenment, né, que trata desses assuntos, discute, e essa leitura que vem sendo feita. Não, Deltan, Marcel, pode botar, né, que eu salvo o Kim Paim, assim, pode botar todos esses caras, Deltan, Marcel, aquele lá, Kilter lá de Curitiba, todo aquele, é o novismo, né, isso aí, esse cara não vale nada, salva o Kim Paim, salvem o Kim Paim, por favor. De USAID ou não? Tá, então. Trump. Então, assim, o governo Trump, esse novo governo Trump é resultado de uma série de reflexões e ele vem adotando uma postura extremamente agressiva e aí ele tá pautando nesse primeiro mês, mas eu acho que os primeiros 6 meses vão ser sobre isso, pautando uma série de vamos dizer, movimentos ali que estão deixando a esquerda americana rendida. A esquerda americana não está sabendo reagir. Uma das coisas a esquerda americana já está dando como certo que aquele tema, eu falei isso ontem na live, mas vale colocar, aquele tema lá do diversidade e tal, aquela agenda ESG, DEI, né, que é o Diversity, Equity and Inclusion, aquilo já era, aquilo já foi, perderam. Só que eles não podem perder a grana. O USAID, ele tá mexendo diretamente na grana que financia as ONGs. Eu tô falando de centenas de milhões de dólares. Eu tô falando de coisa que dá bilhão de dólar. E que financia basicamente essa máquina de mídia e de política de esquerda. Não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo. Então, a gente precisa olhar esse governo Trump como um primeiro governo norte-americano, ou talvez como o primeiro governo de uma das grandes nações do Ocidente, capaz de, vamos dizer, endereçar esse problema. E eles estão endereçando, eles estão indo pra cima. E eu acho formidável que eles estejam fazendo isso. E eu acho que eles estão fazendo isso, inclusive, com uma simbologia e com uma linguagem muito diferente. Eu até postei no Twitter, Riso, eu ia pedir pra você colocar aí aquela imagem, tá no meu Twitter, do Trump com as meninas, né, que são meninas atletas nos Estados Unidos, assinando um decreto proibindo, basicamente, homens que se dizem mulheres de participarem de atividades esportivas. Que é nojento, que é muito escroto, né? Essa imagem, eu falei, essa imagem é poderosa. Ela é muito poderosa. Porque ela é muito poderosa porque ela evoca, tá? Um tipo de coisa que é um homem cumprindo seu papel masculino de proteção e lealdade ao elemento feminino. O Trump, ele tá agindo ali como um paterfamilias de verdade, tá? A imagem, ela é poderosa porque ela evoca isso. Uma relação positiva entre o elemento masculino e o elemento feminino. E é verdade. Porque o que acontece quando você fica enfiando marmanjo né? Às vezes eles cortam, né? Pra disputar esportes femininos. É uma deslealdade que os homens impõem às mulheres. É uma deslealdade, é uma traição. É uma maldade que é feita com as mulheres. E essa maldade, você querer ser mal com alguém que você não conhece a troco de nada, isto naturalmente é uma perversão.
E é uma perversão também de ordem sexual. Por isso que eu falo que essa galera de esquerda tem que ser combatida no âmago, porque boa parte dos problemas deles e das ações políticas que a gente vê como estranhas partem de perversões sexuais das mais profundas e estranhas. Eles são os pervertidos. Então essa resposta e o uso simbólico de uma imagem dessas cria, tá, um espírito que eu já venho falando bastante tempo, inclusive foi alvo de um texto que eu escrevi para Valete, que é um espírito de união deste governo Trump com as mulheres do país dele. Então é uma imagem poderosa, é uma simbologia poderosa que está sendo evocada e é uma resposta poderosa contra algo que precisa ser dito, que é uma aberração. Homens disputando esportes de mulher e, na prática, homens competindo por espaço com mulher em espaços que são essencialmente femininos, do tipo um banheiro feminino, uma cela de uma prisão, pra gente falar aqui, os espaços de intimidade, de esporte das mulheres. Você me desculpa, esses homens que estão fazendo isso são pervertidos, e são. Quem divulga essa agenda é maluco, e é. E isso precisa ser combatido, sim. E o Trump está representando aqui, de maneira virtuosa, o papel masculino. Então eu acho a imagem poderosa, acho que constrói bem essa imagem para ele. É uma resposta muito boa que ele dá, até porque o Trump tem uma série de máculas nesse departamento, né? Definitivamente, inclusive teve problemas na justiça por conta disso, uma prostituta e tal. Mas dito isso, a imagem funciona, a causa funciona e a causa é justa e correta.